Estamos de volta com mais uma etapa desta nossa jornada do curso de formação política à distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Valle. Em nosso último encontro, aprendemos com Álvaro Valle como e por que se dão distorções na conduta do político brasileiro dentro do jogo democrático. Na aula de hoje, Álvaro Valle fará um apanhado sobre a história do voto no Brasil, do voto secreto, do nosso sistema eleitoral, citando as distorções do tempo em que tínhamos o voto das oligarquias. Você não pode perder mais essa aula. Meu amigo, no Brasil antigo, quando os eleitores votavam, não era como hoje, em que nós preenchemos a cédula única numa cabine e colocamos o nosso voto secreto na urna. Não, antigamente, escreviam os eleitores seus votos na frente da mesa eleitoral, na frente de fiscais. Em suma, todo mundo sabia em quem alguém estava votando. Por isso se dizia que era uma eleição a bico de pena. Imaginem o que não acontecia em certas cidades do interior, dirigida por coronéis, dominada por oligarquias. Não havia, então, nenhuma verdade. A eleição não representava a vontade do povo efetivo. E as oligarquias escolhiam seus deputados, seus senadores. As perseguições políticas multiplicavam-se. E quando a oposição, apesar de tudo isso, conseguia eleger seu representante, ele ainda corria o risco de não ser reconhecido pela Câmara para a qual havia sido eleito. Porque a Câmara ainda podia fazer isso, não reconhecer o representante eleito. Esse sistema, meu caro, foi responsável em grande parte pela revolução que se fez em 1930, que trouxe Getúlio Vargas ao poder. Essa revolução tinha como seu grande objetivo estabelecer a vontade eleitoral, a vontade do povo, fazer com que houvesse efetivamente liberdade de voto. Mas esta revolução acabou levando o Brasil não para a verdade eleitoral, mas para a ditadura. A ditadura, que começou em 1937 e acabou em 1945. Durante esse tempo, então, não havia nem eleição a bico de pena, nem eleição nenhuma. Simplesmente não houve eleições no país. O nosso moderno processo eleitoral foi se iniciar depois de 1945, quando se restabeleceu a democracia no país. E ele foi se aperfeiçoando, nós chegamos ao sistema que temos agora da cédula única, esse que todos conhecemos. Antes, simplesmente, não tínhamos verdade eleitoral. Hoje, temos o risco de fraude episódica que aconteça em um lugar ou outro. O eleitor hoje escolhe o candidato que quer. E ao contrário do que muita gente diz e do que muita gente pensa. Um candidato, meu amigo, que tenha ideias e que saiba transmiti-las, ele pode eleger-se contando com o seu trabalho, contando com a colaboração de seus amigos, de seus companheiros de ideais. Basta acreditar muito nisso. Não há essa história de que as pessoas só se elegem com muito dinheiro, isso não existe. Quem precisa de muito dinheiro para se eleger é quem não tem voto, quem não tem o que transmitir, quem não tem o que dizer.